Podem todos se assentar, a paz do Senhor, amém? Amém, a igreja? Amém. Tá todo mundo acordado, né? Pastor, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, trazendo uma mensagem, uma palavra sobre sabedoria. Eu também queria agradecer minha mãe, minha família que está ali, a Anne que veio também nos acompanhar ali. Obrigado, Anne. E todos vocês que estão aqui com um coração sincero e verdadeiro para aprender e ouvir sobre Deus. Eu peço que não seja eu que fale algo que te transforme, mas a palavra de Deus, que aquilo que eu falar, que o Espírito Santo testifique estando na palavra dele, que seja eu usado apenas como um instrumento do Senhor, amém? Assim como nós podemos também ser instrumentos de Deus na vida de outros. A gente já falou bastante disso em outras mensagens, a respeito de nós usarmos os nossos talentos para servir o reino de Deus, glorificar a Deus, transformar vidas. Lembra de eu mencionar que muitas vezes a gente fala: Deus, me dá isso, me dá aquilo, abençoe minha esposa, abençoe meu marido, abençoe meu filho, abençoe meu trabalho, minha saúde, me dê força, me ajude, e a gente muitas vezes esquece de ajudar as outras pessoas e de fazer pelas outras pessoas e de agradecer a Deus e pedir a Deus que nos capacite para ajudar outros. Então não é apenas pedir, mas é também agirmos, é pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Na mesma medida com que nós medimos, também seremos medidos. Então, a Bíblia nos diz, por exemplo, dai e ser-vos-á dado, Lucas 6,38, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão de volta. O que isso está nos ensinando? Você planta, então você colhe. Quando você pede algo para Deus, quando você ora pedindo um milagre, o que você vai receber dele é uma instrução para você tomar uma atitude. E essa atitude vai trazer o milagre na tua vida. Amém? Então, quando nós pedimos a Deus por um milagre, ele nos dá uma instrução, e é ao agirmos obedecendo essa instrução, é que nós receberemos o milagre. De uma forma mais didática, a Bíblia diz em Provérbios 13:18, que é onde, quando você não ouve a instrução, pobreza e afronta virão sobre aquele que rejeita a instrução. Então, por falta de instrução, você perde dinheiro, perde família, perde a vida, perde tudo. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes está lá no Antigo Testamento, depois do livro de Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes. No capítulo 7, versículo 12. Eclesiastes 7, 12. Eu vi uma vez um pregador falando que se a gente pregar, até o irmão estava mencionando aqui, trazendo a mensagem sobre os dízimos e as ofertas, uma mensagem ótima, extremamente oportuna para as nossas vidas, até porque você passa 8 horas do dia, 44 horas da semana atrás de dinheiro. Por quê? Porque você tem que pagar suas contas. Então você passa a maior parte da tua vida ali, do dia, da semana, trabalhando, produzindo para poder trazer sustento. A Bíblia fala que aquele que não provê para a tua casa, nem digno de comer, nem digno de Deus, do reino é. Porque aquele que rejeita a sua própria família, aquele que despreza os seus e não provê, deixou de cumprir uma missão para a qual Deus nos deu. Sendo o dinheiro algo tão importante, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé e oração junto. Se você somar quando Jesus fala tudo na Bíblia, sobre recursos financeiros, é mais. Por quê? Porque é uma das áreas que derruba muita gente, que tira muita gente da fé, ou pela falta do dinheiro, a pessoa esquece de Deus porque não consegue, as coisas estão difíceis, ou pelo excesso dele, onde vem o amor ao dinheiro, por exemplo, e aí há uma dificuldade. A causa número 1 de divórcios na América, por exemplo, é por causa de dinheiro. Número 1. Você pergunta por que as pessoas se divorciam, esse é um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos. A causa 1, dinheiro. Mas por quê? Ou a forma que você vai administrar, ou por não ter, ou porque não concorda com a esposa, um não concorda com o outro. E esse desentendimento geram tantos divórcios. E as causas de brigas por causa de herança, brigas entre familiares, briga no trabalho, briga por... Quase sempre o dinheirinho está ali num cantinho envolvido. Sendo algo tão importante, é relevante a gente entender e aprender sobre dinheiro. E esse pregador, ele conta que muitas vezes as pessoas ficam bravas quando se prega o que está na Bíblia. Deus nos dá, não precisa abrir agora,
em Eclesiastes 5, 10, versículos 10 e 17 também nos ensina que as riquezas elas provêm do Senhor. É Ele que criou tudo, não foi o diabo. Deus não criou o mundo, o diabo veio e colocou o ouro. Deus criou tudo. O homem é que não soube fazer uma boa gerência disso. Nesse texto que a gente abriu de Eclesiastes 7, versículo 12, olha o que ele diz: a sabedoria serve de sombra, em algumas versões. Aqui está, a sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Uma das funções do dinheiro é te trazer proteção. Olha agora a diferença, a sabedoria também traz essa proteção, mas a vantagem do conhecimento, da sabedoria, é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro ele pode te trazer o conforto, ele pode te trazer proteção, mas ele não pode salvar a tua alma, ele não vai preservar a tua vida, ele não vai trazer aquela paz interna que você está procurando, que só está em Cristo, quando nós temos sabedoria. A sabedoria, portanto, ela exerce uma função protetiva na nossa vida. Ela cuida de você naquele momento de doença. Existem alimentos que, se você comer, vão te fazer mal. E muita gente, sem saber, vai lá, come e faz mal para essas pessoas. E por quê? Porque elas não têm um conhecimento. Muitas pessoas, por não conhecerem e não saberem, agem de forma equivocada e acabam perdendo a salvação, perdendo os filhos. Não sabe como falar com um filho em uma situação difícil e o filho se distancia, não sabe como falar com os pais e acaba perdendo, deixando de honrar os pais, não sabe lidar com um vício, com uma adversidade, e a sabedoria está aí para nos dar esse tipo de proteção, para a gente conseguir manusear essas diferentes circunstâncias na vida. É quando você for demitido de um emprego, você saber como agir. É quando você quiser converter e falar de Jesus para uma pessoa, você saber falar. Não adianta você só falar, brigar e xingar e acabou. É essa sabedoria que vai salvar a tua alma, proteger você da aflição, do divórcio, da dor. É quando teu marido falar algo que você não gostou, fizer algo que você não gostou, é você saber lidar com aquilo. É você conhecer as diferenças dele e dela, da sua esposa, para poder respeitar, ao invés de achar que está sendo afrontado. É conhecendo tudo isso, é a sabedoria que vai te proporcionar uma proteção maior em um aspecto geral na tua vida. Em Provérbios capítulo 1, não precisa abrir também, mas no capítulo 1, versículo 32, diz assim: o erro das pessoas simples matará elas, o desvio dos simples os matará. E a gente já falou muito disso aqui. O que é o desvio dos simples? É o erro de pessoas bem intencionadas destruindo elas. É o erro de você que tentou, fez certo, e você fala: Paulo, mas eu tentei, eu fiz de tudo, mas você fez na areia. E Jesus falou que não adianta construir a casa, ela tem que ser feita na rocha. O que é fazer na rocha? É fazer obedecendo a palavra dele. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, edificou a sua casa sobre a rocha. Então não adianta você chegar no pastor e falar: pastor, por que eu tentei tanto, cansei, me esforcei, mas tudo deu errado? Porque você fez da forma errada. Não sei se eu já contei aqui, mas imagina que você acorda cedo, todo dia para trabalhar, e você pega um machado, e a tua função é cortar e quebrar árvore. E todo dia você acorda às 5 da manhã, para de trabalhar às 7 da noite, e está lá, pá, pá, derrubando árvore com aquele machado, trabalhador. Ao invés de ficar 1 hora de almoço, você tira só 15 minutos e volta para o serviço, e você fala: eu estou ralando, eu estou agindo, eu estou construindo, eu não estou sendo preguiçoso. E aí você tem um amigo teu que também faz o mesmo serviço de cortar árvore, e esse amigo nem crê em Deus, nada, e esse amigo, quando ele vai cortar a árvore, ele acorda 2 horas mais tarde, tira 1 hora de almoço e sai 1 hora mais cedo, só que ele vai com uma motosserra. Quem que vai derrubar mais árvore? Você que rala o peito com um machado e acorda mais, e trabalha mais tempo e sofre e tal, ou aquele outro que trabalha menos, mas vem com uma motosserra? Não adianta você fazer, mas fazer da forma errada. Você não vai colher o fruto devido. Teu machado não está afiado, o outro vai lá e está com o machado afiado, ou ele está com uma motosserra. Ele está sendo diligente, usando o menor tempo com a maior eficiência possível. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 29, coloca esse texto na tela, deixa a sua Bíblia em Eclesiastes 7, mas coloca ali para a gente, Provérbios 22, 29. Olha o que diz o texto. Veja que o da motosserra é o diligente. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Em algumas versões estará assim: não estará perante os de baixa sorte. Você vai se destacar na sociedade.
Você com a motosserra, o teu patrão vai pagar melhor quem? Aquele que derrubou 300 árvores com a motosserra ou você que ralou o peito o dia inteiro, mas derrubou só 20? Aquele que derrubou mais, porque ele foi diligente. E aqui não está escrito assim, ó, você já observou um homem crente no seu trabalho, será promovido ao serviço real. Está escrito um homem habilidoso, porque é um princípio bíblico, é uma lei divina que foi criada, a lei da diligência, de ser habilidoso em seu trabalho, é fazer com excelência, é fazer bem feito. Por isso não adianta você falar, mas eu dei o dízimo, ou eu só tentei, fiz uma oração, se você negligenciar um monte de outros princípios bíblicos. É o mesmo que você olhar e falar, eu acordei cedo, eu trabalhei, eu não fui preguiçoso, mas você usou a ferramenta errada. Ou não, eu usei a ferramenta certa, mas ela estava quebrada. Você precisa de um mínimo para poder cumprir as funções para a qual Deus te deu. E depois não adianta falar que a culpa é de Deus. Olha o que diz, coloca na tela para a gente Provérbios 19, versículo 3. Então nós não podemos errar e depois culparmos a Deus. Deus, por que eu não fui aprovado nessa prova da universidade? Porque você não estudou. É simples. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração fica bravo com Deus. Você está vendo? É a insensatez nossa que faz a gente errar e depois a gente fica irado com Deus. Deus, por que você permitiu isso com os meus filhos? Eu já contei isso outra vez, que eu estava assistindo uma mensagem, o pregador disse que uma irmã chegou para ele no final do culto e falou, pastor, eu não sei, o diabo está atacando minhas finanças, eu não sei o que fazer. Ele falou, traz a fatura do cartão de crédito que eu vou ver o que o diabo está comprando. Não é mais ou menos isso? É a nossa insensatez nos destruindo e a gente culpando o diabo. Vai ter um tridente lá no inferno que ele comprou, alguma coisa para usar, e você fala, se tiver alguma coisa a gente contesta junto à empresa. Agora, se foi você que gastou, a irmã olhou meio horrorizada, que isso, pastor? Mas ele está ensinando ela. Então não adianta, mas eu estou dando dízimo, tudo, estou acordando cedo e estou fazendo mais um monte de coisa se você não tiver o mínimo, o essencial. Claro que um pouco de tudo é importante, daquilo que são os elementos essenciais para você desenvolver, mas não adianta eu culpar a Deus se eu não agir. O que eu estou te dizendo com tudo isso? A sabedoria serve de proteção. Essa proteção é baseada nas nossas ações, de acordo com as instruções que a gente recebe. Então, Deus te orienta, teu pai te orienta, o pastor te orienta, está na Bíblia a instrução, você tem materiais, você tem livros, você aprende e você age. Deus fala com você. O Espírito Santo testifica no teu coração. Você sabe que é errado deixar o teu filho ficar mexendo no celular, mas você deixa ele ficar mexendo no celular. Aí depois dá errado, e você fala, Deus, por que você deixou isso acontecer? Foi você que agiu. Deus, por que eu não emagreço? Porque você come igual um louco, come o dia inteiro. Não faz regime, difícil controlar a boca, né? Sabia que quem consegue controlar o apetite, consegue controlar quase qualquer aspecto da vida? Já viu como é difícil controlar o apetite? E se você tiver a habilidade de controlar, mais gente morre no mundo por comer muito, comer errado, do que de fome. Você sabia disso? É a falta de equilíbrio, é a falta de organização, de disciplina, e fazer certo, e depois a culpa é de Deus. Pode fazer campanha para emagrecer, que Deus vai falar, mas que isso? Comendo tanto assim? Aí ele vai mandar você ler Provérbios 6:6, que diz, vá ter com a formiga, preguiçoso. Ah, Deus, mas eu não tenho esteira, eu não tenho dinheiro para ir para a academia, corre em volta do quarteirão. Isso aí você consegue fazer, não consegue? Acorda 30 minutos mais cedo. Eu estou dizendo isso para mostrar que nós temos que tomar a iniciativa de agirmos. Mas não adianta você agir, fazer, mas fazer do jeito errado. Jesus diz que esse é o que edificou a sua casa sobre a areia. Você faz, mas está com o machado, ao invés de usar a motosserra. A proposta da sabedoria é te dizer quais são as ferramentas certas, o que usar, o que fazer e como agir. Hoje eu quero trazer uma delas. Uma dessas ferramentas seria o equivalente à motosserra para você, dentro desse exemplo que a gente deu. E é por isso, antes da gente entrar um pouco mais no assunto, é por isso que muitos cristãos, infelizmente, não estão lá. Você vê toda essa confusão política de eleição, de fraude de urna, de ministro do STF, de toda essa confusão. É por isso que nós não temos mais cristãos representando nós em posições de importância. Porque aquele texto que a gente leu de Provérbios 22, 29, coloca lá de novo, Provérbios 22, 29, diz que o homem habilidoso estará diante do serviço real. Pessoas dinâmicas, diligentes. Ah, mas ele é malandro, ele roubou, mas ele foi dinâmico. E está certo, eu tenho que ser malandro também? Não, mas eu tenho que ser dinâmico, eu tenho que ser diligente. Eu tenho que usar o que está à minha disposição e fazer para o reino.
Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. O que é o serviço real? Posições de poder, posições de destaque. É errado você ter posições de destaque no seu trabalho, em casa, com seus amigos, na escola, na política, no mundo, na sociedade? Não, isso é bom. Isso é fruto de um trabalho habilidoso. Isso é uma recompensa. A recompensa da preguiça é a pobreza. Pobreza e afronta virão àquele que rejeita a instrução. Viste um homem, aquele que é preguiçoso, que fica a dormir um pouco, está lá em Provérbios capítulo 24, nos versículos 28 em diante, a Bíblia diz que a pobreza virá sobre ele como um homem armado. Tudo isso eu te digo para encorajar você a falar, não, a partir de agora eu vou começar a tomar novas decisões. E como eu te disse, a nossa ideia hoje é colher dentro da sabedoria um aspecto de proteção. Qual seria uma motosserra para você usar ela hoje? Esse texto que nós lemos, de Provérbios, você leu Provérbios, Eclesiastes, que está aí aberto sua Bíblia, Eclesiastes 7:12. Coloca para a gente de novo, Eclesiastes 7:12, agora você vai entender o nosso raciocínio. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a sabedoria preserva a tua vida, diferente do dinheiro. Então, sabedoria te dá proteção. Isso no versículo 12. Olha agora o que diz o versículo 3, Eclesiastes 7:3. O mesmo capítulo, mas o versículo 3, um pouquinho antes. Eclesiastes 7:3. Veja que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, de acordo com a Bíblia, em 1 Reis 3, 9 e 12, o homem mais sábio, mais rico que já existiu, por presente de Deus a ele. E ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro voltado à sabedoria, a uma análise, uma retrospectiva da vida, uma perspectiva do sentido da vida, por que a gente existe, por que a gente está aqui, o que a gente faz. A conclusão dele é viver bem, comer bem, fazer o certo e saber que a gente tem que prestar contas diante de Deus, porque teremos a vida eterna. E esse livro que trata de sabedoria, acabou de nos dizer ali no versículo 12 que a sabedoria te protege. E nesse versículo 3 ela diz, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. A tristeza é melhor do que o riso. Será que alguém iria concordar com isso? É melhor você estar triste do que estar feliz? Se você lê os versículos, a gente não vai ler tudo agora, mas se você depois ler o capítulo 7 todo, iniciando ali no versículo 1, 2, 3, 4, você vai perceber, quando Salomão está descrevendo isso, ele diz, ó a conclusão dele, porque o rosto triste melhora o coração. Vamos colocar no versículo 4 também, esse foi o 3, ó o 4. O coração do sábio está na casa onde há luto, onde alguém morreu, onde tem velório. Mas o do tolo na casa da alegria. Versículo 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. O que esses versículos estão nos ensinando? Que tristeza está parecendo melhor do que alegria. E quando você lê ele escrevendo, coloca no versículo 2 para a gente. Todos esses versículos ele fala a mesma coisa, 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Só que esses versículos tá bom, parece que foi meio aterrorizante, né, credo? É um culto do que ensinando que a morte é melhor. Quando Deus nos ensina, isso é Bíblia, então não é uma invenção. A mensagem que Deus está nos passando é, quando você passa por um momento de dificuldade, quando você vê que alguém morreu, isso eu posso contar de experiência própria, quando meu pai morreu, a gente jovem, pastor e a pastora lembra disso. Meu pai e minha mãe trabalhavam no escritório, a função que meu pai exercia era uma e a que minha mãe exercia no escritório era outra. Ninguém mais fazia no escritório o que o meu pai fazia, nem o que minha mãe fazia. Quando ele morreu, não tinha ninguém para substituir. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, meu irmão André estava para fazer 18, então era 15 e 17 anos. A gente não tinha ideia do que ele fazia, a gente não sabia fazer. Apesar da gente ir direto lá, a gente nunca... Naquele dia, minha mãe falou, agora vocês dois vão fazer o que ele fazia. Imagina, um de 15 e um de 18 anos, que nunca escreveu tudo aquilo que ele fazia. Nós tivemos que dar um jeito. Foi difícil, a gente precisou de ajuda, ouvimos ajuda. Passado 1, 2 anos, a gente conseguiu aprender e dar continuidade. Olhando para trás, foi um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. Mas o tanto que eu cresci, o tanto que eu aprendi, não tem explicação. 2 anos depois, mais ou menos 1 ano depois, na verdade 1, 2 anos, Deus me deu uma ideia dentro dos processos. Ele falou, dá para você fazer um pedido extra. Aquele pedido produziu muito dinheiro, que eu nem imaginava que ia produzir.
a gente teve que fazer alguns esforços, ter algumas dificuldades, passar por alguns contratempos, pedir ajuda, pessoas externas virem nos ajudar. Mas Deus transformou todo aquele mal em bênção. Olha o que diz em Gênesis 50, 20. Coloca lá para a gente. Não precisa abrir a Bíblia. Gênesis 50, 20. Deixa aí no de Eclesiastes que está aberto. Gênesis 50, 20. Quando José foi vendido pelos irmãos, aí José está lá todo poderoso no Egito, os irmãos morrendo de medo dele se vingar dos irmãos. José diz assim para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aconteceu um evento ruim na vida de José, mas Deus transformou em algo bom. Aconteceu um evento ruim na nossa vida, que é a morte do meu pai, mas Deus transformou em algo bom, um crescimento, um amadurecimento. 1 ano e meio depois eu parei de estudar de manhã, eu mudei para estudar à noite, no Colégio Barbosa aqui, para poder trabalhar o dia todo, e nisso Deus, juntamente com aquela lição de vida que Ele estava nos dando, Ele estava, na verdade, nos preparando para o futuro. Ele estava nos preparando para um amadurecimento, para aprender, para poder ajudar as pessoas, para surgirem novas teses, como foi o que aconteceu. Mas naquele instante eu não conseguia ver isso. Eu conseguia ver a dor da falta do meu pai. E Deus transforma em bênçãos. Existe um conto antigo que diz assim: havia um homem numa terra, e nessa terra ele olha e de repente ele vê alguns cavalos silvestres, cavalos que são criados no mato, chegando na terra. E o homem fica todo feliz, ele fala: nossa, tem cavalos novos chegando, a gente ganhou cavalo de graça, uns 5, 10 cavalos, e os cavalos chegam, aquele homem celebra, fica feliz, chama o filho dele e começa a tratar dos animais. Enquanto os filhos dele estão tratando, isso acontece, assim que o filho dele está tratando dos animais, um dos cavalos pisa na perna dele, machuca o filho quebra a perna. Ele fala: por que a gente foi receber esses cavalos? Isso aqui só veio nos trazer prejuízo. Agora o meu filho está com a perna quebrada, ele foi cuidar, não está conseguindo andar direito. Eu achava que era algo bom, na verdade foi algo ruim. Passa 1, 2 dias, chega um grupo de bandidos e eles estão recrutando, esses capangas estão recrutando homens e pessoas para ir roubar, assaltar e brigar junto com eles. Quando eles veem que o filho do proprietário está com a perna quebrada, eles falam: esse aí eu não quero que nos ajude, e eles vão embora. Aquele homem fala: nossa, na verdade foi bom ele ter quebrado a perna, porque agora ele não foi junto com os bandidos. E aí, nessa curta história tão simples, uma sucessão de eventos que a gente não consegue descrever, tão simples e rápidos, nós não conseguimos entender o que é bom e mal, quanto mais as circunstâncias que a gente está passando hoje. Pode parecer ruim. Na verdade, essa história ela começa assim: ele perde um cavalo e começa a achar ruim. Aí voltam os cavalos silvestres, ele fica feliz. Aí o filho quebra a perna, ele fica triste. Aí os bandidos não querem o filho dele, ele fica feliz. Ou seja, ele não sabe o que é bom e o que é ruim em poucos eventos que acontecem em pouco tempo, tão simples. Imagina eu e você nas adversidades e nas dificuldades que a gente passa. Nesse texto de Eclesiastes 7 está dizendo assim, ó: é melhor você ir no velório do que você ir lá na festa, com aquelas músicas, tum-tum. Por quê? Porque quando você vai lá no velório, você começa, duvido se você que nunca foi em velório, nunca pensou: nossa, e se é eu ali, hein? Imagina se é o meu marido, se é minha esposa. Você já viu aqueles filmes tristes? Se você já assistiu algum filme que morre alguém, morre uma criança, depois você sai mais manso, querendo abraçar tua mãe, conversar mais com a esposa. Nunca aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu isso? Olha lá, com praticamente todo mundo. E por quê? Porque a dor, ela nos ensina. A dor, ela nos traz um processo de aprendizado. Olha o que diz, agora abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pela dor a gente aprende muita coisa. Eu olhei para minha mãe um dia e falei: mãe, se o papai voltasse aqui hoje, o que você ia fazer de diferente? Eu respeitaria mais as diferenças dele. Ela aprendeu isso, pela dor. Custou para ela 20 anos de casamento, a morte do esposo e 40 anos de idade. Quanto tempo? Você acha que eu quero ficar 20 anos casado, perder minha esposa, ter 40, 50 anos de idade para aprender o que ela aprendeu e me ensinou em 2 minutos? Eu vou aprender em 2 minutos. Você pode aprender pela dor ou pelo conselho. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos teus últimos dias. 1 minuto de conversa com a minha mãe me ensinou que custou para ela 20 anos e uma morte.
Eu não vou levar 20 anos de uma morte, eu quero adiantar esse processo e aplicar hoje. E é o que eu estou fazendo hoje aqui com você, compartilhando isso. Então você está aprendendo agora em 30, 40 minutos de mensagem. Nesse texto está dizendo que, apesar de nós aprendermos pelo conselho, a dor também ensina a gente. E ela ensina bastante. Nesse texto de Provérbios, de Salmo 119, o salmista está dizendo assim: obrigado por eu ter sofrido, porque assim eu aprendi. Então, nem sempre, assim como está escrito em Eclesiastes, a dor é ruim. Na verdade, ela nos ajuda a considerarmos para termos uma vida melhor. Então, não é que a tristeza ela é melhor no objetivo final, mas ela é melhor para poder te levar à alegria. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Agora, o último texto que eu vou pedir para você abrir a Bíblia é 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. É mais fácil você ir lá para o final da Bíblia e ir voltando. Fica depois de Hebreus, aí você vai encontrar Tiago e Pedro. Se você vir de trás para frente também é mais fácil. Você vai lá para Apocalipse, aí volta, vai ter Judas, ali, 1ª, 2ª, 3ª, João e Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então nós sabemos que nós vamos ter, no mundo, o que diz lá em Salmos 34, 19, no mundo tereis, muitas são as aflições do justo, Salmos 34, 19, mas o Senhor o livra de todas. João 16, 33, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições a gente vai ter, não dá para escapar. Elas são até boas porque elas nos ensinam. É melhor ir numa casa de luto do que na de alegria, porque você vê o pessoal meio desesperado, preocupado, pode acontecer comigo. Ela faz você meditar na vida, que um dia aquilo vai acontecer, pode acontecer, deixa eu tratar as pessoas melhor, deixa eu aprender uma lição. Como é que ele morreu? O que aconteceu? Ele comeu um negócio que não podia, então eu não vou comer. Ele não tratou lá de uma doença, então eu vou tratar. Eu posso não fugir da morte, mas pelo menos eu vou aprender a valorizar mais o que eu tenho hoje, Isso tudo é um processo, e a dor ela nos ensina. O problema é que ela ensina com dor, né? Isso que é ruim, né? Ensina machucando. Olha o que diz 1 Pedro 5,7, lancem sobre Deus, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Agora que a gente sabe que a dor nos ensina, aqui vem um elemento chave, que seria a motosserra para você. Pega a tua ansiedade, a tua preocupação e deposita em Jesus. O que isso quer dizer? O que é a ansiedade? A ansiedade tem várias definições, e tem muita gente que confunde. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. Não é desse tipo de ansiedade que o texto está dizendo, lance tua ansiedade sobre Cristo. Crise de ansiedade é uma crise de desespero, de pânico, de tormento. Pode ser uma convulsão, uma síndrome, um ataque. É diferente daquela ansiedade que é a preocupação com o dia de amanhã, a preocupação com o ter ou não ter amanhã. Diferente de um ataque, de um êxtase de emoção ali, onde você fica transtornado diante de uma notícia, ou boa ou ruim, ou qualquer coisa que seja, ou um calafrio. Diferente disso, a ansiedade que ele fala, lance sobre Cristo, é aquela de você ficar preocupado com o dia de amanhã, e a melhor forma de descrever ela é com aquela expressão, e se? Todo pensamento que você colocar que tenha e se, você pode saber que envolve ansiedade. É mais ou menos assim, e se amanhã eu for demitido? E se meu filho pegar uma doença? E se essa febre não passar? E se essa dor que eu estou nas costas for um câncer? E se eu tiver que fazer uma cirurgia? E se eu ficar tetraplégico? E se a igreja fechar? E se o Lula ou o Bolsonaro ganhar? E se o Brasil virar Venezuela? E se acabar o mundo? E se a Rússia explodir uma bomba atômica e acabar com tudo? E se você ficar nesse e se, aí começa aquele medo, aquele desespero, a preocupação afetando o teu dia. É disso que a Bíblia está dizendo, olha, lança isso em Cristo. Porque ainda que você passe, uma vez eu olhei para um rapaz e falei bem assim, que eu admiro muito, viu? Você não fica às vezes preocupado com os teus filhos, se acontecer alguma coisa, ou sofreu um acidente? Ele falou, Paulo, vou falar uma coisa, eu não fico pensando nisso. Se acontecer, eu vou lidar com a situação assim que acontecer. E esse é o melhor remédio. Você já parou para pensar que se você ficar pensando, e se acontecer alguma coisa, vai se acontece mesmo. Vamos supor, aconteceu. Você sofreu antes dela acontecer e junto quando ela aconteceu. Quando você podia ter deixado o sofrimento só para o momento do ocorrido. E a gente já falou isso outra vez. A maioria das preocupações, dá para dizer que talvez até 80% delas não acontecem. E quando acontece, você resolve. E as poucas que você não resolve, o que você vai fazer? Não resolveu? Por exemplo, a morte do meu pai, o que eu vou fazer? Morreu, acabou.
Tem como eu trazer ele de volta? Não, agora eu vou usar essa circunstância e transformar ela em algo bom. Portanto, pega a tua preocupação e lembre, através dessa dor, você pode estar construindo algo melhor que nem você sabe, como na história dos cavalos. Eu perdi um cavalo. Foi bom, porque daí veio mais cavalo. Não, foi ruim, porque daí quebrou a perna do meu filho. Não, foi bom, porque daí ele não foi recrutado. Então você nem sabe o que é bom ou mal, então confia no Senhor. Veio uma situação difícil, ainda que seja uma morte, Deus, eu confio no Senhor e eu lanço sobre ti toda a minha preocupação. Eu não vou mais ficar preocupado, eu vou confiar no Senhor. Isso quer dizer que você vai ser negligente? Jamais. Você faz o que tem que ser feito e o restante você deixa nas mãos de Deus. Isso é um ensinamento bíblico que nos prepara para uma vida melhor. Eu vou abrir, não precisa você abrir, 2 Coríntios capítulo 4, 17, se puder pôr na tela, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, para a gente encerrar. 2 Coríntios 4, 17, diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda compreensão. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, por mais que você passe alguma coisa que você acha difícil, comparado com o inferno é leve, não é verdade? Você imagina a vida eterna no inferno. A vida inteira no inferno é você pegar todos os teus problemas, tem gente que fala, o inferno é já na terra, é você pegar todos os problemas que você já tem, multiplicar eles por 1000 e manter eles para sempre. Isso ainda é pouco, é mais ou menos essa a ideia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, acima de todos os problemas que você tem Deus do teu lado. Então, um dos ensinamentos da sabedoria que seria a motosserra, pegue esse problema que você tem, faça o que está no teu alcance e agora coloca nas mãos de Deus. Faça a tua parte, nós vimos ali, seja habilidoso, use a motosserra, use o teu talento, use as tuas habilidades, não seja negligente, mas confie em Deus. Não fique com aquele e se, porque você não vai resolver, você vai sofrer antes e vai sofrer durante, caso venha acontecer o problema. Porque tem problemas que vão acontecer. Você já parou para pensar que você já enfrentou um monte de problema na tua vida? E todos eles se passaram. Ou foram resolvidos, ou os que não foram já estão para trás e agora não estão mais aqui com você. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu vou encerrar com a seguinte ilustração. A nossa vida é como se você estivesse numa cirurgia. Se você quebra uma perna, dependendo do estrago que você faz, você pode levar 5, 6 meses para ter uma restauração no osso. Você tem que usar um gesso, aí você tem que ficar deitado. Dependendo do acidente de carro, você tem que ficar 1 mês, 1 ano deitado. Conversei com um cliente esses dias, ele falou, olha doutor, eu fiquei praticamente 1 ano na cama, o tempo inteiro. Enquanto você está ali na sala de cirurgia, ou no dentista, extraindo o dente do siso, por exemplo, que começou a te incomodar, ou enquanto você está ali passando por aquele momento, eu não queria estar passando por aqui, mas a mulher, enquanto ela está dando à luz, ela está sentindo dor. Enquanto você está no dentista, você está sentindo dor. Enquanto você está na sala de cirurgia, você tem aquele desconforto, talvez até dor, um cansaço. Mas por que você concorda em ficar 1 ano deitado se recuperando? Por que você concorda em ir no dentista arrancar um dente? Porque você sabe que depois você vai ter uma vida melhor. Depois você volta a andar. Hoje você fica 6 meses sem poder andar, mas você depois volta a andar por 20, 30 anos de vida. Então você abre mão por algum momento de um prazer, ou melhor, você concorda com uma dor e um processo chato, porque tem algo melhor por vir. A nossa vida hoje é como se nós estivéssemos nesse centro cirúrgico. Nós estamos passando por processos diversos, aflições distintas. Qualquer um de você tem uma aflição distinta um do outro, alguns com mais intensidade, outros com menos, mas tudo isso está nos preparando para um eterno peso de glória na presença de Deus. Por isso, não se entregue por causa do teu problema. Olha para frente, agradeça a Deus por te permitir usar o problema para transformar em algo melhor. Nós lemos em Salmo 119, 71, foi bom eu ter sofrido, porque aprendi os teus decretos. José disse em Gênesis 50, 20, o Senhor, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bênçãos. As nossas tribulações e adversidades treinam em nós e preparam-nos para um eterno peso de glória. Pegue toda a tua ansiedade e lance em Cristo. Ao fazer isso, você está usando mais uma ferramenta em prol da tua saúde, em prol de você mesmo, para poder alcançar
a vida eterna. Com isso, você vai ajudar outras pessoas, você vai parar de pensar no e se do amanhã e você vai conseguir fazer algo melhor. Para você enfrentar tudo isso, trate na raiz, trate na base, entregue para Deus. Uma boa dica é você fugir de tudo que te leva a pensamentos negativos, dos e se. E o que te leva a pensamentos negativos? Pessoas, vídeos que você assiste, livros que você lê. Você assiste o jornal, você percebe que é o dia inteiro um monte de informação ruim que acontece no mundo inteiro, resumida em 30 minutos e jogado em nós. E o tanto de coisa boa que está acontecendo no mundo. E quantas pessoas estão sendo curadas, transformadas, abandonando os vícios, servindo a Deus, sendo salvas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então lembre disso, a tua ansiedade não pode te dominar. Você não pode ter ansiedade, ela não vai te dominar. Primeiro porque você sabe que do problema você vai ter mesmo. Segundo, porque a maioria deles você resolve. Os que não resolvem não tem muito o que fazer. E outra, agora é confiar em Deus e saber que por mais que você sofra, nós temos algo maior nos esperando. Esse é o grande propósito da sabedoria, nos encorajar a termos uma vida melhor. Feche os seus olhos e nessa oração eu vou pedir para Deus, eu não sei qual a aflição, doença ou problema, ou a angústia que você pode estar passando. Lembra da história dos cavalos? Talvez isso que você está achando que é ruim, na verdade não é ruim, é algo bom. Se você nunca leu, tem um livro que chama Este Mundo Tenebroso, e ele ensina muito essas lições, é muito legal, vale a pena, é um livro antigo. E eu vou pedir para que Deus te auxilie nesse processo de remoção de toda a ansiedade e deposite em Cristo. Você faz sua parte e acabou os e se. Nesta noite, Senhor, estamos na Tua presença. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que envie os Teus anjos, a Tua graça, que envie a Tua misericórdia sobre a vida minha, da minha família, da família de cada um dos que aqui estão representados e na vida dos que aqui estão, para que toda ansiedade, toda dor, toda preocupação, todo pensamento negativo em relação ao futuro sejam removidos e que a confiança nossa esteja única e exclusivamente no Senhor. Pedimos ao Senhor perdão dos nossos erros e assumimos a responsabilidade pelas nossas ações, pedindo que o Senhor nos instrua no caminho em que devemos andar. Guia-nos o Teu Espírito por terras planas e que a Tua graça e misericórdia estejam conosco, não somente agora, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém.